Uhum. Oi, Matheus, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada, viu? Não pode Eu nada, vou amigo. só limpar a minha câmera, que ela parece que estava um pouco estranha aqui. Eu vou dar uma limpadinha, tá? Espera aí que eu Ó, vou fechá-la aqui. beleza. Isso. Acredito que melhorou um pouco. Melhor. Obrigada, Matheus. De nada. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início. Uhum. Nós estamos chegando quase no horário, né? Vou só checar se o pessoal já chegou, né? O pessoal da Causas do Absenteísmo encontra-se na sala, que é o primeiro tema, né? Primeiro tema que nós vamos trabalhar. Pessoal, nós vamos começando, tá? Vai dar às 20 horas e a gente vai fazer a abertura, tá? Vamos esperar rigorosamente às 20 e aí começamos.
Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Mirte Cruz. Eu irei fazer a moderação dessa sessão, né? Eu queria só checar se o meu áudio está bom, se todo mundo me ouve direitinho, porque em transmissões, né, o áudio é o que há de mais importante. Todo mundo me ouve? Ok, a Luana disse ok. Obrigada, Lu. Sim. Oi, Gabriel. Eu ouço, tá tranquilo o som. Muito obrigada. Então, nós vamos dar início aos trabalhos. Desejo que tenhamos uma noite bem produtiva e uma noite gostosa, né? E boa também, com discussões ricas, né? Então, vou dar início aqui. O nosso tema é qualidade de vida no trabalho, fatores humanos e ergonomia. Como eu falei, eu sou Mirte Cruz, eu sou docente da PUC de São Paulo e vou estar com vocês aqui nessa noite, moderando essa sessão. Nós vamos ter 15 minutos para cada apresentação. Faltando mais ou menos uns 3 minutos, eu vou avisar, né, vocês, mas vocês fiquem tranquilas, tranquilos. Ontem eu moderei duas sessões grandes e deu tudo certinho. Então, assim, a gente já está aqui. Maria Lúcia, nossa, que satisfação, Maria Lúcia. Que felicidade em revê-la hoje. Eu não estou te ouvindo. A professora Maria Lúcia esteve conosco ontem, gente, por isso que eu estou tão feliz. Não, não estamos te ouvindo, professora. Ainda não, ela vai arrumar o áudio dela, mas assim, é uma satisfação enorme ter a professora Maria Lúcia aqui, que apresentou uma pesquisa belíssima ontem, fez uma discussão excelente. Então, enquanto a professora Maria Lúcia arruma o áudio dela, nós vamos chamar a primeira mesa, né, o primeiro trabalho, na verdade, que são causas do absenteísmo na equipe de enfermagem em um hospital municipal de alta complexidade. Ariel Gruman Castelo é do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, da Exalc USP, e Maria Lúcia Granja Coutinho, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, está com vocês. Isso, a professora Maria Lúcia vai para outra sala na FEA, ela está presencial na FEA aqui em São Paulo, tá? FEA da USP, ela está aqui. Vou ver aqui o que acontece, que eu estou com essa mão levantada, que não é para estar com essa mão levantada aqui, não. Gabriel, você é a professora Maria Lúcia que vai fazer a apresentação ou você, Gabriel? Boa noite. Meu trabalho, no caso, seria trabalho decente, o de trabalho decente, não seria esse, não. Ah, tá, desculpa. Desculpa, não é esse não, é o da professora Maria Lúcia do Ariel, não é você não, desculpa, Gabriel. Não, tudo bem. É o Ariel. Ariel, estás? Enquanto a gente aguarda a professora Maria Lúcia, uma sugestão é passarmos para o segundo trabalho, que é a avaliação do clima organizacional como instrumento de gestão de pessoas no setor público. É a Raíssa Moura Santos Carvalho Vale, da Universidade Federal do Tocantins. Você está aí, Raíssa? Raíssa não está. Deixa eu só ver aqui para eu poder baixar minha mão aqui. Só um segundo, gente, espera aí.
Então, a Raíssa também não está. Tá? É isso, consegui baixar a mão, desculpa aí. Não estou com a mão mais levantada. Então, também não temos aqui a Raíssa, não está no momento. E temos o trabalho decente, a percepção dos trabalhadores jovens aprendizes de Macaé. Agora sim, o Gabriel Messias Palão de Souza, da Universidade Federal Fluminense, Isabela Maria Rezende Taveira, da Universidade Federal Fluminense. Vocês gostariam de começar? E aí a gente inverte, aí depois passa para a professora Maria Lúcia, porque demora um pouco, aí ela sai da sala e vai procurar uma sala na FEA da USP, e aí tenta, enfim, até ela conseguir a conexão. Se tiver, é tudo bem para você, Gabriel? Tá tudo bem. É só minha professora Isabela que não pôde estar presente, mas eu consigo apresentar aqui tranquilamente. Perfeito. Ah, Consegui, pessoal. professora Maria Desculpa. Lúcia. Ah, Opa, ela então voltou. deixa ela. E sou eu agora? Isso, exato, professora. Ai, desculpa. A sala que Sem nós problema. pegamos aqui estava sem a caixa. Sim, não, mas está tranquilo. Nós temos poucas apresentações hoje, Ai, então dá tempo, tranquilo. então estão me vendo, estão me ouvindo, né? Eu Sim, vou compartilhar aqui, ver se não dá aquele problema de ontem, né, Mite? Que não sim. aparecia a tela cheia. Vê se aparece a tela cheia aí para vocês. Ainda não, mas acho que demora um pouquinho, né? Mas ainda não. Então, vou tentar de novo, tá? Vou Tá, interromper e vou tentar de novo igual ontem. sim. Apresentação. Eu acho que foi a opção que eu coloquei aqui. Agora eu acho que vai. Chegou? Não, mas dá certo assim também, porque as letras estão tão boas. É isso, aí eu acho que se clicar lá em reiniciar a apresentação, provavelmente vai. Ou apresentação de slides. Ah, eu fiz isso, mas não foi. É. Deixa eu fazer de novo. Apresentação do slide. Uhum. Isso, agora foi. Bem tranquilo. Eu vou fechar meu áudio para não atrapalhar. Tá bom. Eu vou minimizar aqui. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu vou apresentar o artigo Causas do Absenteísmo na Equipe de Enfermagem em um Hospital Municipal de Alta Complexidade. Esse trabalho, a origem dele foi um trabalho de conclusão de curso do MBA da Exalc USP, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e o primeiro autor, o Ariel Gruman Castelo, que foi quem desenvolveu a pesquisa e eu orientei durante a elaboração do TCC. Eu sou a professora Maria Lúcia Granja Coutinho, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, aqui nós vamos, inclusive o Ariel está aqui, então ele depois, se ele, né, vocês, no final, a Mirtz faz aí né, um debate, um bate-papo, uma troca de ideias, a gente pode aqui, né, eu e ele poderemos contribuir aí com dúvidas, comentários. Bom, mas qual é a nossa agenda? Eu vou fazer uma introdução, depois vou falar sobre o objetivo da pesquisa, do que nós fomos olhar, né, a respeito do absenteísmo, a metodologia aplicada, os resultados de discussão e as considerações finais. Com relação ao assunto absenteísmo, o que é considerado na literatura, né, o que é discutido, o que é pesquisado na literatura, fala a respeito do ambiente de trabalho, as condições de trabalho, e também um ponto muito importante que vem sendo discutido atualmente é a questão da precarização do trabalho, em vários setores, e em específico na área de saúde.
Então, foi sobre isso que foi feita a pesquisa, com um olhar para a área dos profissionais de saúde, como eles estão atualmente. A gente tem que lembrar também que durante um período recente que nós passamos com o isolamento social, a pandemia, essa condição de trabalho do profissional de saúde, ela foi ainda mais levada ao extremo de situações de adoecimento, de cansaço, de estresse, e por causa disso, esse trabalho ele é tão atual. Esse tema, absenteísmo, tem como origem de estudos a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas. Propriamente dito, quando nós fizemos a revisão teórica, nós focamos no absenteísmo e, em específico, nos estudos da área de gestão de pessoas e também colocamos aspectos relacionados à área de saúde, aos profissionais de saúde. Bom, então, qual foi o problema de pesquisa e o objetivo? O problema de pesquisa foi quais são os principais motivos que levam esses profissionais de um hospital de alta complexidade a faltarem ou atrasarem, ou atrasos, né, que não são considerados como previsíveis na jornada de trabalho. O objetivo do estudo é analisar a percepção desses funcionários com a aplicação de um questionário para identificar os principais motivos que poderiam desencadear o absenteísmo. Foi uma pesquisa qualitativa. O questionário foi elaborado com base em 3 grandes temas, que é a parte de relacionamentos interpessoais dos funcionários, a satisfação com as condições físicas e a motivação no trabalho. O objeto de estudo foi um hospital na região do ABC Paulista. A pesquisa foi feita nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Esse hospital é do Sistema de Saúde, Único de Saúde, são 296 leitos de internação e uma equipe com 386 profissionais. Com relação à aplicação do questionário, foram considerados usado um questionário com fatores de escala de absenteísmo laboral que já existe, que considera insatisfação com a organização dos serviços, falta de reconhecimento profissional pelos outros, estresse e ansiedade, a pessoa sentir-se injustiçada no serviço, cansaço, baixa remuneração, necessidade de tempo para a formação contínua pós-graduação, problemas com os colegas interpessoais, sobrecarga de trabalho, necessidade de resolver assuntos burocráticos, pessoais, familiares inadiáveis, problemas com os superiores, trabalho por turnos, não gostar, não se identificar com as funções desempenhadas, a instabilidade laboral, realização de atividades de lazer que não podem ser realizadas durante as férias ou folgas, sentir que a carreira não está deslanchando, o ambiente propriamente dito de trabalho, desmotivação e condições deficientes de trabalho. Então, com base nesses fatores, foi feita a pesquisa. Em relação a esses fatores, foram aqui as definições de cada um deles, que eu, no caso, não vou ler, mas em cada um desses fatores foram feitas perguntas respectivas a esses fatores. Fatores interpessoais, psicossomáticos, administrativo laboral, gestão do tempo e de carreira. Com relação aos resultados da pesquisa, foi observado, com base nesse questionário e com base nessa escala que foi aplicada, com esses principais fatores, foi observado que onde que estão os maiores, os pontos de atenção e onde a empresa ou outras empresas que utilizem essa pesquisa como base podem olhar e pensarem a respeito de ações ou atividades que possam mitigar esses problemas. O primeiro deles é o cansaço. Então, a gente consegue compreender que o cansaço é uma das principais causas do absenteísmo nessa pesquisa. Então, por causa do cansaço, a pessoa muitas vezes deixa de ir
ou atrasa quando deveria já estar no local de trabalho. Outro ponto muito importante que foi considerado, que também é uma decorrência do cansaço, ou uma coisa leva a outra, é o estresse e a ansiedade. Então, isso também foi pontuado pelas pessoas que participaram da pesquisa. Um terceiro ponto, que foi a desmotivação. E por um quarto ponto, né, considerando com os maiores valores, foi a sobrecarga de trabalho. Então, a gente consegue identificar aí um diagnóstico de uma situação que a sobrecarga do trabalho, junto com as más condições de trabalho, levam a adoecimento por causa do cansaço, ou sobrecarga, e levam a situações também de estresse e ansiedade. Então, a gente tem aí, né, o resultado da pesquisa, e daí a gente colocou também as médias relacionadas aos fatores que foram identificados. Então, as médias de fatores, fatores psicossomáticos e de condições de trabalho, onde foi identificada a maior média, e aí as escalas, quais são os fatores daquela escala lá que eu apresentei. Depois veio fatores interpessoais e do ambiente de trabalho, e também cada uma daqueles fatores identificados da escala, os itens da escala. Em terceiro, os fatores administrativos, laborais, questões relacionadas, né, a regras, as regras claras, né? Inclusive tem um autor de qualidade de vida no trabalho que fala sobre isso, né? Que a comunicação clara, regras bem definidas, reduz a ansiedade e o estresse no local de trabalho. E, por último, fatores de gestão do tempo e da carreira. Então, aqui nós temos o resultado dos 4 fatores, com os respectivos itens da escala e as médias de cada um. Aqui, qual foi o resultado e a discussão desses resultados? Realmente, aqui tem, né, alguns gráficos, que não foram, nós não colocamos todos, tem, né, bem mais ampla tem mais resultados, né, no trabalho escrito, obviamente, mas a gente considerou aqui quais foram os resultados da pesquisa, que há realmente uma sobrecarga no trabalho, as atividades são consideradas pelos funcionários que responderam à pesquisa como exaustivas, o esforço no trabalho é intenso, e outro ponto muito importante, que não que os outros também não sejam, mas assim, a repetição das atividades. Isso a gente sabe, desde que se fala sobre teoria geral da administração, a gente sabe que a divisão do trabalho, isso tudo leva, né, a uma insatisfação e uma falta de significado, de sentido do trabalho. Outro resultado que foi encontrado, da amostra pesquisada, a predominância do sexo feminino, há acúmulo de atividades, inclusive isso daí, né, isso faz parte da característica. Quando a gente estuda gênero, a gente sabe que o gênero das mulheres, elas têm, né, uma carga maior de trabalho, porque tem a questão de filhos, de casa, de tarefas domésticas, e aí isso ainda agrava a questão do cansaço, do estresse. E também outro resultado que foi identificado, que a área de saúde, e agravada pela pandemia, ela tornou-se um ambiente mais tenso e né, com mais adoecimento. Então, aqui né, são áreas como UTI, a área clínica e o pronto-socorro, que são áreas que né, que têm uma característica de um trabalho muito intenso e de estresse, de pressão. E outro ponto que foi identificado foram transtornos psicológicos e também físicos das pessoas que foram entrevistadas, né, que relataram, que responderam ao questionário. Com relação também né, à pesquisa,
Outros pontos que foram considerados, além dos fatores psicossomáticos, das condições de trabalho, ponto que são pontos de atenção, que são pontos de práticas que devem ser desenvolvidas, que é desenvolver a liderança na área de enfermagem. Desculpa. Também a questão do desenvolvimento desses profissionais, com palestras, com cursos e práticas alternativas de cuidados com a saúde desses profissionais, com atividades que sejam, né, de relaxamento, de cuidado com a própria saúde desses profissionais para melhorar essa condição de trabalho e reduzir o absenteísmo. Recomendações. A necessidade de dimensionar a equipe para evitar uma sobrecarga né, por falta de profissionais decorrente do absenteísmo ou de atraso. Isso complica ou diminui a qualidade do serviço e a saúde dos profissionais, a motivação desses profissionais de saúde. Melhoria nas estruturas físicas, treinamento, como eu comentei agora, para os colaboradores, com palestras, com cursos, encontros e discussão sobre assuntos, né, diversos entre os membros da equipe. Então, essas são as recomendações que nós consideramos no trabalho, com base na pesquisa que foi realizada com profissionais da área de saúde deste hospital. Bom, quero agradecer pela oportunidade de apresentar o artigo e obrigada, agradeço em nome do Ariel também, que está aqui do lado, e fico à disposição para a gente tirar dúvidas e trocar aí ideias. Eu vou interromper o compartilhamento. Obrigada, Mirti. Muito obrigada, professora Maria Lúcia, belíssima apresentação. E nós chamamos agora, para darmos sequência, a Raíssa Moura Santos Carvalho Vale, que é da Universidade Federal do Tocantins. Ela vai apresentar a pesquisa Avaliação do Clima Organizacional como instrumento de gestão de pessoas no setor público. Raíssa? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Raíssa. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Estão conseguindo visualizar? Sim, vou fechar meu áudio, tá? Qualquer coisa, estou aqui. Tá ok. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando meu estudo, meus achados da minha pesquisa, que tem como título Avaliação do Clima Organizacional como Instrumento de Gestão de Pessoas no Setor Público. Como já foi apresentada, né? Me chamo Raíssa, sou servidora da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, e também sou mestranda do Profiap, né, mestrada em Administração Pública. Essa aqui é a estrutura da minha apresentação. Eu vou fazer uma breve revisão bibliográfica, tá? Vou apresentar também o objetivo da minha pesquisa, a metodologia adotada para o meu estudo, os resultados e discussões, né? E as considerações finais com base na análise dos resultados. Vamos começar apresentando o que a literatura traz sobre o conceito de clima organizacional e o objetivo das pesquisas de clima nas organizações, né? Segundo a literatura, clima organizacional pode ser entendido como a atmosfera do ambiente de trabalho que expressa as percepções e expectativas individuais e de grupo em relação à organização. A avaliação do clima organizacional é uma ferramenta fundamental, né, na identificação das percepções dos colaboradores em relação ao seu ambiente de trabalho, e por meio desse diagnóstico, né, dos pontos fortes e pontos fracos, com os resultados das pesquisas de clima da organização, a gestão é capaz de elaborar e implementar de forma mais assertiva planos de ação direcionados aos seus objetivos. Então, a partir desse levantamento, né, dos pontos fortes, dos pontos
mais críticos da instituição, é possível reconhecer indicadores, né? E a instituição, a gestão, definir, assim, ações que promovam tanto o fortalecimento, né, dos pontos já considerados fortes, identificados como os fortes, como também promover as melhorias dos pontos mais críticos da instituição. E considerando, né, a relevância do assunto na conjuntura atual das organizações públicas, o objetivo da minha pesquisa foi destacar a relevância da avaliação do clima organizacional como instrumento da gestão pública na formulação de estratégias e definição de ações para o melhor desempenho organizacional. Então, para alcançar o objetivo da minha pesquisa, eu realizei análise dos dados da pesquisa aplicada na Universidade Federal do Tocantins sobre clima organizacional no ano de 2023, entre agosto e setembro, e essa pesquisa ela foi conduzida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade, a Progedep. E a metodologia adotada para o meu estudo foi um estudo bibliográfico e documental, que tem a característica descritiva, né, pois o objetivo da minha pesquisa foi descrever e estudar as características do clima da organizacional da UFT, né, estabelecendo essas relações entre as variáveis em torno dos fenômenos do ambiente de trabalho. Né? Então, a pesquisa ela foi elaborada e aplicada pela Progedep, e eu solicitei autorização para a instituição, né, para utilizar os dados como elementos de observação e exploração do clima organizacional no contexto de uma instituição pública de ensino superior, né? Então, a instituição ela me concedeu essa autorização, né? Então, eu peguei, organizei os dados, né? Analisei esses dados e interpretei de forma mais aprofundada os resultados obtidos na pesquisa de clima organizacional da UFT. As etapas da pesquisa de clima, né? Primeiramente, os organizadores, eles adotaram esse material de apoio, que foi o Guia Prático para Engajamento de Equipes. Esse guia é um documento, é um compilado de informações sobre o estudo realizado com mais de 16 mil servidores públicos estaduais brasileiros, né? E serviu como para a concepção de um modelo de engajamento no trabalho. Tá? Então, o foco central desse modelo é o engajamento e os elementos em torno desse fenômeno, né, do engajamento das equipes no ambiente de trabalho. E a partir desse guia, a instituição ela selecionou, ela escolheu 6 dimensões que seriam estudadas, né? E essas dimensões elas foram divididas em 3 blocos, né? E as dimensões foram relacionamentos organizacionais, planejamento de trabalho, ambiente físico, liderança, desenvolvimento e imagem. O questionário ele foi disponibilizado para os servidores, e os servidores tiveram acesso via Google Forms, né, por meio do seu e-mail institucional pessoal. Então, após a aplicação da pesquisa, o resultado da pesquisa ela foi tabulado numa diagramação simples e disponibilizada, primeiramente, para conhecimento dos gestores à época, né, por meio do documento intitulado Relatório com os Resultados da Pesquisa de Engajamento de Equipes, depois apresentado em reuniões de governança da UFT e, posteriormente, uma live realizada no YouTube para toda a comunidade acadêmica. Então, análise dos resultados dessa pesquisa, né, em agosto de 2023, né, uma pesquisa bem recente, a UFT possuía 1.767 servidores públicos, 749 técnicos administrativos e 1.018 docentes. A meta da instituição era alcançar 645 respondentes, né, questionários respondidos. E a instituição conseguiu alcançar 80% dessa meta, ou seja, 518 servidores, né, responderam o questionário. O perfil desses servidores, 52% eram mulheres, 42% homens, 69% técnicos administrativos e 31% docentes, 50,6% tinham mais de 10 anos na universidade, 35,1% entre 5 a 10 anos na UFT e 14,3% entre 0 a 5 anos na instituição, ou seja, os recém-chegados, empossados. Então, a boa adesão dos servidores mais antigos de casa, ela tornou a pesquisa ainda mais relevante, né? Porque nós sabemos que no setor público, o tempo de permanência na mesma instituição, né, e muitas vezes realizando as mesmas atividades, são fatores que podem interferir positivamente ou não no engajamento e no desempenho das atividades desses servidores, né, na sua motivação de estar ali naquele ambiente de trabalho.
Então, além disso, são servidores que nós entendemos que conhecem já a instituição, né, conhecem as práticas da organização, as dinâmicas. Então, a participação desses servidores mais antigos de casa, né, resultou em dados assim mais profundos e estáveis com relação à percepção deles do clima organizacional na UFT. E vamos agora sobre os resultados mesmo, né, os pontos fortes da pesquisa. É, o questionário utilizou uma escala simples, né? Foi apenas de concordo ou discordo. Então, para a instituição, as afirmativas que alcançaram 70% ou mais de concordância, né? As afirmativas que foram mais bem avaliadas foram consideradas os pontos fortes. E nessa métrica, né, a liderança, ela foi o aspecto avaliado como mais positivo pelos servidores, né? As percepções relacionadas à responsabilidade dos gestores no dia a dia. Aqui no gráfico, essa pergunta: minha chefia imediata me trata com respeito e consideração. E aqui, minha chefia imediata me dá liberdade para realizar os meus trabalhos, foram as perguntas mais bem avaliadas em todas as unidades, né? A UFT, ela possui 5 campos, é uma universidade multicamp, né? E essas universidades são espalhadas por todo o Tocantins. E na pesquisa, além dos 5 campos, a reitoria também entrou como uma unidade, né? Então, foram 6 unidades aqui, 6 unidades, né, os 5 campos mais a reitoria, e nessas duas afirmativas com relação ao respeito e consideração, à autonomia, todos os campos, né, tiveram uma boa avaliação. Em média, de mais ou menos 80% dos servidores avaliaram positivamente esses aspectos. Então, na percepção dos servidores da UFT, né, os seus líderes dão essa autonomia para que eles conduzam as suas atividades, né? E esse indicador ele pode demonstrar uma gestão mais participativa, né, onde o gestor ele fomenta a confiança, a liberdade no desempenho das atividades. Nós sabemos que esse ambiente é um ambiente propício, né? Assim, a tendência é o servidor se sentir mais motivado e a buscar desenvolvimento profissional e desempenhar suas atividades. Outro ponto forte também foi a dimensão imagem. Essa dimensão é relacionada à imagem que os servidores têm da universidade, né? E ela também alcançou 80% das avaliações positivas, né? Então, em todos os campos, ou seja, 6 unidades. Então, os servidores avaliaram bem, né? Eles consideram que eles trabalham em um órgão que os familiares deles apreciam, um órgão que tem responsabilidade social, um órgão que valoriza a diversidade. Então, isso aqui indica, né, que os servidores eles se identificam com a missão e a visão e os valores da instituição, e também sentem orgulho, né, de fazer parte da contribuição que a instituição oferece à sociedade. E os pontos fracos identificados da pesquisa, né? Os pontos fracos foram aqueles que alcançaram até 50% da avaliação positiva, ou seja, de concordância com as afirmativas. Então, para a instituição, os relacionamentos organizacionais, né, são perguntas direcionadas às relações interpessoais e intersetoriais, além de abordar a igualdade de tratamento entre as pessoas e categorias, foi uma das dimensões menos bem avaliadas. Aqui nessa pergunta, existe trabalho colaborativo? Aqui, nos 5 campos, né, a média de avaliação positiva foi de apenas 35%, ou seja, 65% dos servidores consideram que não existe esse trabalho colaborativo na sua equipe, né? Com exceção à reitoria. E aqui vale destacar que os campos, né, eles possuem diversos blocos, né, físicos, e a reitoria não, a reitoria é apenas um bloco. Então, talvez esse seja um indicador, né, o que influenciou, na verdade, a percepção dos servidores da reitoria, né? Porque eles estão juntos fisicamente no mesmo espaço, já nos outros campos são espaços separados, né? Em blocos diferentes. E outro ponto fraco também foi relacionado à dimensão de planejamento de trabalho, que são as vivências do dia a dia relacionadas à comunicação,
ao fluxo de informações, ao volume de trabalho e priorização das atividades. Aqui na pergunta 2.7, existe disposição de todos para compartilhar informações sobre o trabalho, também foi avaliado, não foi tão bem avaliado. Na verdade, foi a afirmativa menos bem avaliada, só com uma média de 30% de avaliação positiva, ou seja, 70% dos servidores dos 5 campos, exceto novamente a reitoria, né, eles consideram que não existe essa disposição para compartilhar informações sobre o trabalho. Então, nessas unidades, né, nós percebemos que os servidores eles consideram o conjunto de indicadores em torno relativos ao trabalho de equipe como um ponto crítico da instituição, né? E nós sabemos que a colaboração, essa troca de experiência, né, de saberes, é um processo valioso na construção de um ambiente de trabalho equilibrado, né, sustentável, saudável e também que motive, que engaje os seus servidores, né, dentro das equipes. E as minhas considerações finais a partir desses resultados, apesar de muitas perguntas elas serem subjetivas, né, principalmente quando se trata de clima organizacional, tem muitas perguntas subjetivas, né, e avaliadas a partir de pontos de vista diferentes, o que eu percebi que os pontos fortes e fracos, eles foram comuns a quase todos os campos da universidade, né? Ou seja, uma certa unanimidade, né? Identificaram que pontos fortes relacionados ao clima foram quase que comum a todos os campos, né? E os pontos fracos, né? Os pontos mais críticos, podemos assim dizer, também quase todos os campos identificaram os mesmos pontos, né? Então, assim, independente da região, né, houve essa percepção dos servidores da UFT. E outra consideração é que os objetivos de uma pesquisa organizacional, de clima organizacional, foi alcançado na pesquisa da UFT, né? Eles conseguiram levantar as informações sobre o nível de engajamento dos servidores e também conhecer o clima organizacional da UFT, né? Porque nós sabemos que a partir desse diagnóstico é possível a gestão ela propor implementar políticas de gestão de pessoas, né, e essas políticas ela integrem a formação, o desenvolvimento, né, e a valorização dos servidores no intuito de promover um ambiente de trabalho equilibrado, né, sustentável e saudável. Então, muito obrigada, me coloco à disposição. Muito obrigada, Raíssa, pela belíssima apresentação. Nós vamos então dar sequência ao último trabalho, que é do Gabriel Messias Palão de Souza, da Universidade Federal Fluminense, e da Isabela Maria Rezende Taveira, da Universidade Federal Fluminense. O título do trabalho é Trabalho Decente, a percepção dos trabalhadores jovens aprendizes de Macaé. Vocês estão aí? Eu tô. A minha professora Isabela, infelizmente, não pôde estar presente, mas eu vou estar aqui apresentando o trabalho. Em meu nome e em nome dela também. Posso começar a apresentar aqui? Sim? Uhum. Vocês estão conseguindo ver? Certinho? Estamos, se você colocar no. Isso, perfeito. Foi Tá perfeito, certinho? vou fechar meu áudio aqui. Tá ótimo. Novamente, boa noite a todos, né? Meu nome é Gabriel Messias. Estou me formando esse semestre agora na Universidade Federal Fluminense de Macaé, no curso de administração. É, o tema do trabalho, né? Trabalho decente, a percepção dos trabalhadores jovens aprendizes de Macaé. Ele veio do meu próprio TCC, na qual eu estava concluindo já nesse semestre. E fui orientado pela minha professora Isabela Rezende, que consta aqui também como autora, uma vez que foi ela que me orientou, que me deu todo o suporte e também me deu muito material bibliográfico para poder estar utilizando aqui nessa pesquisa, né? Começando aqui pela pesquisa, vamos dar início. É,
O problema principal da pesquisa é qual é a percepção que o jovem aprendiz tem no programa, jovem aprendiz por si só, né, do seu trabalho. Aqui a gente tem alguns objetivos da própria pesquisa, né? Medir a percepção do conceito de trabalho decente no ambiente de trabalho daqueles que estão passando pela experiência do programa Jovem Aprendiz, mais especificamente na cidade de Macaé. Apresentar o conceito de trabalho decente e de qualidade de vida no trabalho também. Descrever as relações de trabalho na infância e juventude e abordar o prejuízo que a não regulamentação desse cenário pode acarretar. Apresentar também o programa Jovem Aprendiz por si só, né? Seu histórico no contexto global e nacional para embasar o levantamento de dados sobre o programa. Descrever também o processo e a aplicação da pesquisa feita com os jovens aprendizes. E a gente também discutir os resultados e as implicações. Começando aqui pelo que traz a bibliografia com relação ao conceito em si de trabalho decente, né? Ele é um conceito que ele é tratado e conceituado, começa a ser tratado de uma maneira mais objetiva e começa a ser conceituado de maneira mais incisiva a partir de 1999, ano que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, realizou sua 87ª Conferência Internacional do Trabalho. O conceito em si, ele busca trazer um arcabouço para combater a precarização do trabalho e proporcionar melhores condições trabalhistas para a proteção do trabalhador. E, de acordo com o autor dos Santos Ferraro, né, ele pode ser dividido em 7 dimensões fundamentais, sendo essas 7 dimensões princípios e valores fundamentais do trabalho, tempo de trabalho e carga de trabalho adequados, trabalho gratificante e produtivo, remuneração significativa para o exercício da cidadania, proteção social, oportunidades e saúde e segurança. Entrando um pouquinho em cada uma dessas dimensões, né? A primeira dimensão, princípios e valores fundamentais do trabalho, ela mede até que ponto o contexto de trabalho apresenta valores como dignidade, participação, liberdade, não discriminação, confiança e justiça processual e internacional. Com relação à segunda dimensão, tempo de trabalho e carga de trabalho adequados, é uma dimensão que ela se refere a um tempo de trabalho saudável e a carga de trabalho também, além do equilíbrio entre a vida do profissional e pessoal e ritmo de trabalho adequado. A terceira dimensão, trabalho gratificante e produtivo, define a percepção de que o trabalho contribui para o futuro de novas gerações, ao desenvolvimento e realização profissional, não só profissional, mas também como pessoal, e é visto como uma verdadeira criação de valor. Essa dimensão aqui, ela é a que mais se atrela ao que os trabalhadores veem dentro da estrutura do trabalho, né, do labor, um sentido de vida, né? Trabalho como sentido de vida. A quarta dimensão, remuneração significativa para o exercício da cidadania, refere-se aos benefícios e ganhos percebidos como justos e suficientes para ser um cidadão pleno na sociedade e a percepção de que a remuneração é a fonte de liberdade para os trabalhadores e suas famílias, através das quais podem desempenhar um papel como cidadãos. A quinta dimensão, proteção social, ela já se refere à percepção de estar socialmente protegido em caso de doença ou desemprego, tanto para o trabalhador como para a família, através de um sistema de segurança social e perspectivas de uma aposentadoria digna. Ou seja, essa dimensão ela se trata muito também de questões de benefício de seguro de vida, né, seguro-desemprego, questões também como previdência social, né? Além disso, essa dimensão expressa a expectativa do trabalhador sobre o que a sociedade fará ou poderá fazer a longo prazo para reconhecer ou retribuir o trabalhador pelo esforço empenhado no trabalho. Com relação à dimensão oportunidades, concentra-se em empregos alternativos disponíveis, permitindo que um trabalhador tenha uma escolha, bem como progresso pessoal e profissional. Este processo significa tanto perspectivas de melhora à remuneração e o desenvolvimento profissional, como funcionário ou empresário.
Por fim, a sétima e última dimensão, saúde e segurança, essa já foca mais na proteção da saúde, segurança e conforto do trabalho, do trabalhador no contexto do ambiente de trabalho, né? Indo para o programa Jovem Aprendiz, né? Esse é um programa que ele surge a partir da validação da Emenda Constitucional número 20 de 1998. Ela está presente dentro do artigo 7º da Constituição, que proibiu o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção à condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O programa ele surge muito a partir da necessidade das empresas e organizações em criar mecanismos para que os jovens a partir de 14 anos fossem incluídos no mercado de trabalho. Assim sendo, é criado definitivamente como política pública em 19 de dezembro de 2000, regulamentado pela Lei número 10.097 de 2000, é criado em si o Programa Jovem Aprendiz. O programa ele tem como objetivo promover a entrada de jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, sem prejudicar a vida estudantil desses jovens. No caso, seria a formação educacional, né? Ela deve ser priorizada dentro desse programa. A aprendizagem ela foi definida como um tipo de contrato de trabalho especial, onde o empregador tem o dever, no caso, de definir por escrito e por prazo determinado, proporcionando ao maior de 14 anos e ao menor de 18 anos qualificação técnico-profissional de acordo com as capacidades e desenvolvimento físico, moral e psicológico do jovem. E é bom destacar aqui, né, esse período de 14 a 18 anos, porque a gente percebe que dentro dos programas que a gente percebe, assim, na sua maioria, eles, em geral, nessa faixa de 14 a 18 anos, tem um período de duração de 4 horas, o mais tardar, no caso, de 6 horas, porque é o período ideal para que o jovem tenha essa oportunidade de profissionalização, de poder ganhar sua renda, só que sem interferir na sua parte estudantil e educacional, né? Que é uma das prerrogativas, e prioridades do programa Jovem Aprendiz. Aqui a gente vê uma tabela com relação a aprendizes com vinculativo aqui no Brasil, né? A gente pode perceber que São Paulo é o estado que mais tem jovens aprendizes com vinculativo no Brasil. Isso se dá também pelo tamanho econômico da capital, né? Em questões também de oportunidades, né? Mas cabe destacar aqui também Minas Gerais, com 46.166 aprendizes com vinculativo, né? É, No caso aqui também, Rio Grande do Sul, com 38.820. Na segunda tabela, a gente tem o percentual de cumprimento das cotas para aprendizes aqui no Brasil. E aí a gente já vai ver uma certa diferença, porque mesmo São Paulo sendo o estado com mais aprendizes com vinculativo, ele é um dos estados que menos tem o cumprimento das cotas para com aprendizes aqui no Brasil, que é apenas de 40,3%. Em outros estados aqui, por exemplo, a gente já viu um índice bem maior, tendo o Amazonas como referência, né? Com 71%. Estados aqui como Ceará, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Roraima, Tocantins também, Sergipe, todos esses na faixa aí de 60%, né? E os outros estados ali na média ali de 55% mais ou menos, com relação às cotas de aprendizes aqui no Brasil. Com relação à metodologia da pesquisa, foi abordado o Viegara, né? Foi utilizado a abordagem de Viegara quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, essa pesquisa ela foi uma pesquisa descritiva, exploratória e explicativa. Com relação aos meios, foi uma pesquisa bibliográfica e também de campo, uma vez que foi utilizado um questionário para medir a percepção dos jovens aprendizes com relação ao quanto eles consideram seus trabalhos como decentes, né? Foi utilizado também um método que se chama técnica de evocação livre, né? Que eu vou dar uma leve contextualizada aqui. Com o objetivo de analisar e compreender o que os respondentes encaram como trabalho decente, foi utilizada a técnica de evocação livre. Técnica essa que possibilitou que os participantes da pesquisa pudessem escrever as 5 primeiras palavras
ou expressões que entendessem como intrínsecas ao conceito de trabalho decente. No questionário, não foi solicitado que os respondentes ordenassem tais palavras e expressões de acordo com o grau de importância, e por isso foram consideradas na ordem que cada respondente mencionou no questionário. Foram evocadas ao todo 82 palavras e expressões, que, de acordo com seus sentidos, foram enquadradas em 5 categorias para agrupar as palavras e expressões de sentido igual e/ou semelhante. E desta maneira foi criado um dicionário de evocações que pode ser visto aqui na tabela a seguir. Esse aqui é o dicionário de evocações sobre as expressões, né, e palavras com relação ao que esses participantes encaram como trabalho decente. As 5 categorias que a gente distinguiu aqui foram compensação justa e adequada, carreira e reconhecimento, respeito às leis, direitos e ao indivíduo, trabalho como sentido de vida, carga horária adequada e ambiente de trabalho seguro, tanto físico quanto psicologicamente. Aqui a gente tem o quadrante da representação de trabalho decente, conforme a gente pegou aí a técnica da evocação livre, né? A gente vai perceber num sentido aqui horizontal, na parte superior, estão as categorias de maior frequência, ou seja, trabalho como sentido de vida e ambiente de trabalho seguro, físico e psicologicamente, foram as duas categorias que tiveram mais expressões atreladas a elas. No caso, as duas categorias mais evocadas por esses participantes. No quadrante superior esquerdo, a gente tem a categoria trabalho como sentido de vida, e ela é a categoria que a gente encara como a mais relevante dessa pesquisa, porque ela, apesar de ser a segunda categoria mais evocada, no quadrante superior esquerdo estão as categorias que foram mais prontamente evocadas, ou seja, que vieram à mente desses respondentes num primeiro momento. Por mais que eles não ordenassem conforme grau de importância, essas foram as evocações que vieram de primeira para esses participantes. Então, trabalho como sentido de vida foi a categoria evocada mais prontamente. Ambiente de trabalho seguro, apesar de ter sido a categoria de maior evocação, ela foi evocada um pouco mais tardiamente, né? Na partir da quarta ou quinta expressão que esses respondentes lembraram de evocar. Carreira e reconhecimento e respeito às leis, direitos e ao indivíduo ficam nessa categoria inferior à esquerda, porque foram as categorias menos evocadas, porém, com o mesmo sentido da categoria superior esquerda, elas foram mais prontamente evocadas. Em contrapartida, compensação justa e adequada e carga horária adequada são consideradas aí as categorias menos importantes, digamos assim, para os respondentes da pesquisa, né? Uma vez que foram não só as menos evocadas, como também foram as categorias mais tardiamente evocadas. Aqui a gente tem a nota das dimensões de trabalho decente com relação às dimensões que eu apresentei, né? Aqui a gente teve um questionário aplicado onde existia uma escala de 1 a 5, né? Para cada pergunta atrelada a cada dimensão, né? Sendo que 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente, né? E a gente tem aí a média dessas dimensões de trabalho, do conceito de trabalho decente, né? Que esses respondentes mostraram aqui para gente. Então, a gente tem trabalho e carga de trabalho adequados, né? A segunda dimensão aqui como a mais bem avaliada por esses respondentes, com uma média de 3,93, né? De 5. A gente tem remuneração significativa para o exercício da cidadania, uma média aí de 2,85, sendo a única categoria na qual houve uma baixa concordância com relação a esses respondentes, com relação à percepção, né, dessa dimensão de trabalho decente no ambiente de trabalho desses respondentes. Então, a gente também tem a dimensão oportunidade, que foi uma dimensão que, por mais que ela tenha ficado aí no concordo moderadamente, ela foi a segunda dimensão com a menor avaliação, né, com 3,28. Com relação à remuneração significativa para o exercício da cidadania, a gente até pode entender o porquê da baixa da nota, uma vez que o programa Jovem Aprendiz ele se baseia
no salário mínimo para poder fazer a sua remuneração, né? É diferente do estágio, que o estágio ele tem uma bolsa específica determinada pela empresa ou pela organização. O programa Jovem Aprendiz ele é baseado no próprio salário mínimo. E como dificilmente esses jovens aprendizes eles trabalham num período de até 8 horas por dia, geralmente o salário deles é bem reduzido, né? Em comparação a um efetivado da organização, da empresa. Então, isso explica muito, assim, também a baixa com relação à nota da remuneração significativa para o exercício da cidadania. Mas, no geral, as dimensões ficaram muito próximas em relação à média aí, todas, com exceção da quarta dimensão ficaram aí com concordo moderadamente com a relação à percepção positiva dessas dimensões no seu ambiente de trabalho. Com relação aqui às considerações finais, né? A gente teve aqui os objetivos alcançados para mensurar e medir a percepção do quanto esses jovens aprendizes aqui da cidade de Macaé consideram seus trabalhos como decentes, né? Vale destacar aqui que a pesquisa ela foi realizada com 25 participantes, né? Sendo eles de jovens de 14 a 24 anos. A gente teve resultados reflexivos importantes, né? Além de ser um estudo útil para práticas de recursos humanos e gestão de pessoas. Tivemos aqui também uma melhor compreensão da realidade do jovem trabalhador. Cabe destacar aqui as limitações da pesquisa, uma vez que até mesmo o número de participantes foi bem reduzido, né? 25. Infelizmente, não conseguimos ter mais engajamento com relação à pesquisa. E deixo aqui também as sugestões de novos estudos que possam aprofundar e dar continuidade a esse trabalho aqui. No mais, é só desejar um muito obrigado aqui, agradecer por toda a atenção e pela oportunidade de estar apresentando esse artigo aqui. Muito obrigada, Gabriel, pela sua brilhante apresentação. Nós tivemos aqui hoje na noite, né, nessa noite, a apresentação de 3 trabalhos muito importantes para a área de gestão de pessoas, para o RH em geral, e em especial discutindo aí aspectos como a questão da segurança psicológica nos ambientes de trabalho, cada um dentro da sua temática de abordagem. Então, eu fico muito feliz, sinto-me honrada em poder discutir aqui com vocês nessa noite os aspectos que chamaram a atenção de vocês. Então, eu vou passar a palavra para vocês discutirem e levantarem questões relacionadas a, principalmente, quais aspectos do trabalho do colega, que o colega apresentou, quais aspectos conversam ou dialogam com a pesquisa de vocês, e em especial, quais pontos vocês gostariam aí de destacar da apresentação do colega, o que chamou a atenção, o que converge, o que diverge, enfim, a palavra está com vocês. Ao final, gostaria de fazer também algumas considerações. Mirti, deixa eu falar rapidinho. Eu estou aqui com a professora Ana Cristina Limões de França, ela está assistindo a sessão, tá? E Uma honra, professora. ela está Nossa, muito aqui. feliz, gente, uma honra total. Gente, a professora é uma querida, é uma referência para todos nós que atuamos em RH. Fico até emocionada, professora, de verdade, assim, porque bibliografia, parte desses livros aqui, ó, tem muitos seus, tá? Muitos seus. Então, de fato, eu acho que eu fui pega de surpresa, então eu só tenho a agradecer essa honra, professora. É que eu sou tiete da minha ex-orientanda, então eu vim assistir o trabalho dela. E conheci também O Ariel está aqui orientando também, tá, dela. gente? Então, o Que bom desses bacana. eventos é que a gente se atualiza rapidamente, afetivamente, tecnicamente, cientificamente e tudo mais, né? Que bom. Esses livros vão ser atualizados, aguarde. Ah, Tá isso no é caminho. ótimo, muito bom. Então, a palavra está com Prazer estar vocês. aqui. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. O Ariel vai falar, tá, Mirti?
Então, o trabalho, Sim, ele mostrou que, assim, uma das maiores causas, realmente, do absenteísmo está voltada ao trabalho, ao estresse, à ansiedade. Então, aquilo que a professora tinha explicado ao final do trabalho, uma alocação mais coerente com as atribuições e até com a escala de trabalho, é o que vai impactar, de fato, no absenteísmo. Então, as pessoas estão cansadas daquela questão de, da maior parte, né, dos enfermeiros técnicos de enfermagem ser do sexo feminino. Então, eles acumulam, elas acumulam, né, tantas atividades dentro do trabalho quanto as atividades pessoais em casa. Então, o exercício da atividade profissional da enfermagem é uma atividade laboral pesada. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, isso vai gerando lesões, né, nas pessoas, nesses profissionais. Então, realmente, uma observação mais incisiva em cima dessa questão do cansaço é um ponto bem crucial no que a gente observou no trabalho. Essa é uma reflexão que eu faço, né? Os colegas aí falaram um pouquinho que também é o que eu percebi no meu estudo, que assim, antigamente, né, se preocupava muito com a questão da remuneração, né? Eu acho que era uma das maiores preocupações dos trabalhadores, o quesito remuneração, mas hoje nós percebemos que, claro, continua sendo tão importante, né? Nós continuamos ainda aí buscando por melhorias, mas todos os temas, né, as reflexões em torno da saúde, né, saúde mental, né, da segurança no espaço de trabalho, da qualidade de vida, né, tem sido tão importante quanto, né? Eu acho que o maior desafio hoje das organizações como um todo, tanto privada quanto pública, é conseguir alinhar essas expectativas do trabalhador, do servidor, né, com o ambiente de trabalho, com as diretrizes da organização, né? Então, assim, essa dinâmica indivíduo-organização, ela precisa ser, né, ser dado importância para essa dinâmica, para esses elementos em torno, né, das pessoas, né? A gestão de pessoas hoje ela é muito mais pessoas mesmo, né? Muito mais uma gestão para gerir as pessoas. Então, é uma reflexão que eu posso fazer com base também na apresentação dos colegas, é a importância de se olhar a pessoa, né, as expectativas da pessoa, os anseios dos nossos colegas, dos trabalhadores. Isso tem ganhado espaço, e que bom que tem ganhado espaço, né? É um tema tão atual e precisa cada vez mais ser debatido, né, nos espaços como esse, nos espaços do ambiente de trabalho. fiquem à vontade, gente. Já estou fazendo minhas anotações aqui para eu fazer algumas considerações. Enquanto isso, vamos ao debate. Com relação a esse tema que a Raíssa ela trouxe aqui para a gente, que muito se olhava para a questão da remuneração, né? Eu também tenho essa percepção de que qualidade de vida no trabalho, eu acho que estava muito atrelado ao dinheiro que você recebia pelo seu trabalho, né? Eu acho que, assim, eu acho que era uma das grandes valências do trabalho, né? Você poder ter o seu dinheiro para, enfim, seja sustentar sua família, comprar seus bens, enfim. Isso era considerado como uma grande é, virtude do trabalho, assim, a grande recompensa. E conforme vai passando, conforme o tema de qualidade de vida no trabalho, o próprio tema de trabalho decente, eu acho que eles vão ganhando cada vez mais arcabouço teórico, de pesquisa, né? A gente vai vendo que isso é só uma parte, não é como uma questão que isso foi perdendo importância. Eu acho que só foi se adequando à importância que compensação justa e adequada realmente tinha para essas pessoas, né? Para o trabalhador como um todo. Até que na minha pesquisa a gente vê que o jovem ele já vem vindo com uma formação de que compensação justa e adequada já não é o norte, né? A dimensão que eles mais buscam como buscam dentro do ambiente de trabalho, né? A gente vê ele trabalho como sentido de vida, né? Como uma grande a grande dimensão que se destaca assim para esses jovens trabalhadores. Então, assim, a gente vai vendo que a perspectiva de como se encara qualidade de vida no trabalho, como se encara
prazer, né, no trabalho, eu acho que está cada vez mudando mais e essa questão do salário, eu acho que ela vai ficando cada vez se adequando, não vou dizer reduzindo a sua importância. Eu acho que a importância do salário vai tendo uma adequação de valor com relação, conforme vai passando o tempo, né, a perspectiva histórica. Obrigada. Eu vou só considerar o seguinte, né, antes até de passar aí para vocês continuarem o debate. As gerações atuais estão realmente repensando e ressignificando a questão do sentido do trabalho e a importância que ele tem na vida das pessoas. Isso passa necessariamente por uma mudança na mentalidade das lideranças, porque nós temos uma questão intergeracional que está posta hoje nas organizações, e isso traz desafios para as mesmas, para que repense esses modelos de gestão de pessoas que sejam mais calcados numa segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho, num ambiente livre de assédio moral e assédio sexual, e também na questão da saúde mental como um dos fatores importantes aí para se considerar, principalmente no clima organizacional. Então, eu chamaria atenção para a importância dessas relações intergeracionais e também para a questão de que o trabalho ele vem ganhando outros contornos. O que a minha geração, que é chamada geração X, né, significava a respeito do trabalho, não é a mesma coisa das gerações atuais. E as lideranças não estão preparadas para isso. Os processos de recrutamento e seleção, muitas vezes você tem uma vaga lá em cima, com ótimos benefícios e com pouca procura. Porque, embora o mercado esteja recessivo, você pode encontrar aí enfim, uma baixa adesão em função de vários fatores. Um deles pode ser, por exemplo, que tipo de tecnologia está sendo utilizada para rodar um processo seletivo, como, por exemplo, o uso exagerado de inteligência artificial de ponta a ponta, tirando a ação humana e responsabilizando os algoritmos na tomada de decisão. Foi um tema que a gente discutiu ontem na nossa sessão de ontem, na última sessão de ontem. Então, eu queria, né, colocar aí na mesa e que vocês pudessem também pensar um pouco para a gente ir fechando a nossa sessão de hoje. Essa questão da liderança, né? De fato, é, a liderança, os líderes, né? Eles têm um papel estratégico dentro das instituições, né? De engajamento das equipes. Eu consegui perceber muito isso na minha pesquisa, do clima organizacional. Eu não trouxe isso na apresentação, mas a partir da pesquisa, né, ali na UFT, eles realizaram uma formação de líderes, né, desenvolvimento de líderes, por entender não só o papel estratégico, mas a importância que eles têm dentro da equipe, né, dentro de suas equipes, de entender todas essas mudanças, de engajar, de motivar. Então, achei muito interessante, porque foi a primeira ação que a instituição, que a gestão, ela tomou, né? Vamos agora desenvolver os nossos líderes, né? Então, realmente, a gestão, né, ela precisa ter essa visão, né, da importância da liderança, todas essas mudanças. Na minha experiência, né, rápido, sei que nós temos aqui pessoas, né, professoras, né, já muito experientes na área de gestão de pessoas. Eu trabalhei durante 10 anos no setor de gestão de pessoas, né? Então eu senti na prática todas essas mudanças, tanto da gestão de pessoas mesmo, daquela gestão do RH, sabe, mais burocrático, preocupado apenas nos lançamentos, mas passou pela etapa, pelo momento de se preocupar com a qualidade de vida e por parte dos próprios servidores essa preocupação, né, de realmente ter buscar uma maior integração, maior qualidade de vida.
e, não sei, depois da pandemia, no nosso caso, trabalho remoto, todas esses temas, né, voltaram e voltaram realmente a ser repensados com muito mais força, né? Então, a experiência minha, né, ela realmente foi de todas essas transformações, eu consegui vivenciar na prática, né, essas mudanças que as organizações, as pessoas, essa mudança de ver, né, o trabalho, o sentido do trabalho, ela tem, e acho que tem dado continuidade, as pessoas elas estão buscando, né, cada vez mais ver sentido no seu trabalho, isso é enriquecedor, né, as reflexões em torno disso, nós temos somente a ganhar. Obrigada. Mais alguém gostaria? Professora Maria Lúcia, Mirti, lá na... por favor, a Cris Sim, vai falar. Atendendo a sim, pedido da minha orientanda, você sabe que... Não, é só sim. pontuar a questão da gestão da qualidade de vida, que a gente, naquela escala tradicional de motivação, você tem a satisfação, que a gente sabe que é a questão do dinheiro, e a gente tem a motivação em si. E o que aconteceu hoje com qualidade de vida, liderança, cultura organizacional, é que ela passou da linha tática, né, como uma compensação, uma contrapartida, para uma linha estratégica. Então, hoje a gente tem todo... E o bom é que a gente tem uma lista de operações, eu lembro da Nestlé uma vez, eram 85 benefícios para as mulheres, né, que tinham os bebês e o auxílio maternidade. Então, hoje a gente já tem uma visão mais estratégica e hoje até de política pública, né? A questão dos fatores dos riscos psicossociais, que tem que ser tratado de uma forma mais descritiva, e agora o desafio da premiação de empresas que se preocupam com a saúde mental e com o bem-estar, né? Então, definir melhor. E eu gosto de dizer que a qualidade de vida é a qualidade das escolhas. Então, a gente tem, por exemplo, lá para os executivos, incentivos de longo prazo, que são os estatutários, que não tem como de garantia. Mas o que significa isso? Que ele pode pegar aquele dinheiro e jogar no viaduto do chá, alguma coisa? Então, quero dizer, qual que é a qualidade das escolhas? E nesse ponto eu vejo que a gente, de gestão de pessoas, está com a faca e o queijo na mão. Eu acho que só é meio tímido no posicionamento estratégico, né? Então, quer dizer que qualidade de vida, ele nunca foi diretamente associado a salário, mas é como uma segurança psicológica, sim, assim como felicidade. Mas a qualidade, no sentido desse bem-estar completo e da redução do mal-estar, né, que não adianta só falar de bem-estar sem falar de mal-estar, eu acho que hoje a gente tem essas discussões que são bastante ouvidas por outros, não só no nosso espaço. Eu acho que esse é o grande ganho de trazer isso, por exemplo, num evento como esse, o tema ter tanto trabalho submetido, quer dizer, as pessoas querem saber, né? Então, o que parecia que era mais uma conveniência de produtivismo, ela passa a ser um valor, um posicionamento estratégico, e eu acho que há muito mal entendido do passado. Se botava a qualidade de vida em qualquer lugar, responsabilidade social, alguma coisa assim, aqui não tinha compromisso, e a gente vê que hoje a gente briga feio, descreve, tem os indicadores, né? Então, é gostoso ouvir, né? E vou contar um segredinho. Você veio me procurar, ela veio, ela fez uma linda apresentação, a professora está estudando, ela não era mestranda ainda, de qualidade de vida no trabalho. Daí ela quis tocar isso no queixo, porque ela era de marketing, né? Mas daqui ela não saiu mais. Nossa! Ela teve um ativismo, que eu acho que a gente não tem esse ativismo, né? Mas ela já teve. Obrigada. Mas, Que obrigada pelo legal! carinho. Eu também sou filha da PUC, eu fiz meu mestrado lá, isso que me ajudou a trazer para a USP, essa discussão crítica, e é gostoso ver as questões geracionais, né? E parabéns para todo mundo porque não é para fraco, né, trabalhar com isso, né? A gente precisa gostar e encarar aquela pressão, né? É isso. Obrigada, professor. Uma honra, viu? Uma honra. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Senão a gente encerra, né, com muita alegria no coração aquecido, sexta-feira à noite. Vamos sextar com essa lindíssima participação da professora aqui, uma honra, realmente. Estou muito feliz.
Muito obrigada, gente. Um Obrigada. abraço para todo mundo. Obrigado. Parabéns, gente. Obrigada, Obrigada, viu? pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Parabéns Boa a todos. sexta-feira para todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de semana.